Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária, trazendo aqui à guisa de indicação uma obra espírita. No primeiro momento, eu apresento uma obra da minha indicação. No segundo momento, querido Silvio Mariano traz da sua estante espírita uma obra também à guisa de indicação do Silvio. Pessoal, eu intitulei essa resenha, a princípio, éramos sozinhos que fazíamos em algum lugar do jardim, partindo do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do meu jardim, semanalmente, eu trago uma flor da literatura espírita da minha biblioteca. Mas depois eu convidei o Silvio Mariano, somos amigos há mais de 30 anos, e encetamos essa conversa fraterna muito agradável, né? Então, estamos aqui semanalmente, mantive aquele espaçozinho no início, diminuí, não é, a minha fala, e o carro-chefe do programa hoje é uma conversa muito agradável com o meu amigo Silvio Mariano. Nós vamos iniciar a reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de divulgar o livro que é a maior ferramenta de divulgação da doutrina que já tivemos notícia. O livro que viaja os continentes, esclarece mentes e aquece os corações. Então, pedindo permissão a Jesus e pedindo permissão a Deus, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, pessoal, vamos lá. Eu trago aqui, na noite de hoje, essa verdadeira flor da literatura espírita, Kardec e Chico, dois missionários do querido e grande pesquisador Paulo Neto, né? Kardec e Chico, dois missionários. O título, o Paulo faz questão, não é, de separar bem, dois missionários. Já. Há uma tese sobejamente conhecida no movimento espírita, não é? O Chico foi Kardec, o Kardec é Chico reencarnado, né? Então, vejam bem, confesso a vocês, eu não tenho vergonha de admitir isso. Inclusive, tem outra obra que eu podia até trazer aqui em outro momento, do Dr. Weimar Muniz, ex-presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, uma obra recheada de amigos do Chico Xavier, aqueles que acreditam na tese do Chico ser Kardec. E, com o passar do tempo, né, o amadurecimento, pensando bem, refletindo, repensando, eu passei a achar que o Chico não era Kardec realmente, né? Um livro muito bom, isso aí eu, pela minha própria cogitação, mas aí você vai querer ir atrás de algo que respalde, né, a sua nova cogitação, seu novo ponto de vista. E o livro do Paulo Neto traz aqui passagens, né? Ele confronta documentos, falas do próprio Chico, de Herculano, de tanta gente, né? É um livro realmente documental, uma pesquisa de fôlego, né? Querido Paulo Neto, que eu entrevistei aqui no meu canal, e ratifica que o Chico não foi Kardec. Mas a honestidade intelectual tem que estar acima de tudo para mim. Então, o que é que eu queria dizer a vocês? Bruno, você hoje pode afirmar 100% essa questão da reencarnação do Chico como Kardec ou não? Confesso a vocês que 100%, absolutamente não. Eu hoje me posiciono no caminho do meio, porque eu não acho isso uma questão de magna importância. Embora, entre as duas balanças, eu ainda pendo um pouco só, para a tese de que Chico realmente não é Kardec. Agora, compreendo perfeitamente aqueles que pensam em contrário, porque há elementos pela estrada da divulgação da vida, há elementos que realmente a gente para pensar, né? Mas
eu acho que há muito mais elementos de que essa tese realmente não é a plausível. Mas não fecho 100%. Então, o que é que a gente tem que fazer? Estudar, refletir, repensar. Isso aqui é um livraço. Isso é uma pesquisa maravilhosa do querido Paulo Neto, né? Um pesquisador a toda prova, honesto, sério, e um pesquisador realmente que merece o respeito, né? E até a nossa estima. Uma alegria muito grande ter homens feito você, Paulo Neto, na caminhada, né? E tão devotado à pesquisa, né? Pessoal, por hoje é só. Então fica aqui a guisa de indicação. Kardec e Chico, dois missionários, né? Como eu estou falando aqui da obra do Paulo Neto, né? Dois, não é um, é dois, né? Chico e Kardec, cada um devidamente no seu tempo, maravilhoso, né? Pessoal, então eu vou trazer o Silvio aqui para a nossa conversa, para a nossa sala de conversa. 2 minutinhos, Silvio Mariano aqui vai entrar na nossa sala para aquela conversa agradável, né? O homem bom de conversa, o Silvio Mariano, viu? Bem, meus amigos, estamos aqui com o Silvio. Já colocamos o Silvio aqui na nossa salinha. Silvio Mariano, meu amigo, boa noite. Qual a surpresa você traz para a gente hoje, Silvio? Tudo bom? Tudo bom? Boa noite a você, Bruno, aos amigos que nos acompanham aí. Então, a surpresa de hoje, nós vamos falar sobre Linha de Vasconcelos. A semana passada nós falamos sobre sobre biografias. Então, é essa que eu trago essa semana, de que Vasconcelos foi chamado o diplomata da unificação e o paladino do Estado Leigo. Então, uma grande personalidade no meio espírita e que não podemos esquecer. Eu sei que nunca esqueceu dele e que prestigia mesmo é a Federação do Paraná, porque ele foi um brilhante e atuante naquela federação. E foi seu presidente, o sétimo presidente da federação. Paraná. Silvio, então vamos lá, meu amigo. Silvio, eu queria que você trouxesse para a gente uma biografia dessa, né? Acho que muita gente desconhece os dados do querido Lins de Vasconcelos, mas, Silvio, como você falou no título da obra, Silvio, a gente fala muito em Leopoldo Machado, né? Como homem do Pacto Áureo, né? Mas aquele que estava por trás e financiava as caravanas e tudo era o Lins de Vasconcelos. Queria que você falasse nisso também. É. Olha, o Lino de Vasconcelos, assim, para começar, ele era aqui perto da gente, na Paraíba. Mano, Paraibano, inclusive foi ligado a Pernambuco uma determinada época, conforme Klein fala, que Pernambuco dominava até o Ceará, né, que chamava o Norte, etc. Então, ele era esse homem aqui de uma cidade, não era nem da capital, não, viu? Era do interior. Tanto é que a informação que nós temos é que nessa época ele era de uma família pobre. Ele começou como lavrador na roça. Depois ele foi ser tropeiro. Ele posteriormente se transferiu aqui para Recife e foi comerciário aqui em Recife. Depois foi militar, bombeiro, cartorário, quer dizer, que era dono de cartório, professor, construtor, advogado, empresário, jornalista e agrônomo. Quer dizer que foi uma pessoa que teve assim, a parte em termos de vida, uma grande experiência nos vários campos. Então, o Lins Vasconcelos merece o nosso respeito e, principalmente, de que quando ele chegou, agora o local que ele se fixou
e que parece que a programação, a questão da Paraíba, de Pernambuco, só foi o início mesmo, porque ele se fixou mesmo com muito amor e muita dedicação no Paraná. Inclusive, ele foi muito feliz, porque lá no Paraná, dentro de todas as condições, ele tornou-se um homem, o que nós conhecemos hoje, uma pessoa próspera, vamos dizer assim, rica, com bastante valores monetários, e ele, vamos dizer assim, aproveitou desses valores não só para servir a Mamon, como normalmente a grande maioria, mas sim a Deus, através de um trabalho edificante e dedicado ao Espiritismo. Porque ele está dizendo aqui que ele foi o paladino da unificação, foi o diplomata da unificação e o paladino do Estado Leigo. Essa parte inicial, você sabia que no início havia o Espiritismo e a espiritualidade chama um pouco a atenção, que o movimento precisava, não é padronizar, não, mas se unir os espíritas para tornar um feixe, para que não fique fácil, porque cada um tem um ponto de vista. Mas se você dá um balizamento para você dar uma caminhada, você pode caminhar mais ou menos dentro de um padrão, porque nós sabemos hoje, por exemplo, ver algumas vamos dizer, orientações da Federação Brasileira, mas ela não determina, não. Elas que reuniram as federativas do Brasil, chegaram ao consenso dentro do atendimento desse padrão. Mas se a pessoa não quiser seguir aquele padrão, mas normalmente esse padrão é um padrão elevado, é um padrão, vamos dizer assim, dentro dos conceitos que o Espiritismo pede. Então, ele foi esse grande homem, e, ao mesmo tempo, ele também é o seguinte: quando ele chegou no Paraná, ele criou logo uma briga violenta com o governador, porque o governador queria fazer uma doação muito elevada em valores para duas dioceses lá de Curitiba. Então, para começar, que já viu, acho que começar a programação, ele disse que o Estado era laico e que estava, não é? Daqui a pouco eu queria te perguntar, eu guardei uma pergunta sobre isso, Silvio, mas eu queria o que tu sabe, Silvio. Ele financiou mesmo o Pacto Áureo, aquelas caravanas já no Brasil inteiro, que Leopoldo Machado foi também um paladino, né? Foi Olha, Lino Vasconcelos que. olha, porque Lino Vasconcelos, assim, nós temos que tirar o chapéu para Leopoldo Machado, que disse que era um homem admirável e que, vamos dizer assim, ele saíram várias caravanas. Então, você sabe muito bem que nós estamos no movimento e sabe das dificuldades financeiras. Quando a gente vai dizer, vamos melhorar isso, rapaz, e dinheiro, onde é que a gente vai conseguir? Então, Leopoldo Machado teve, que foi uma pessoa extremamente atuante, e que essas caravanas, inclusive, tiveram aqui em Recife. Então, o que acontece? Lino Vasconcelos patrocinava passagens aéreas ao deslocamento, que naquela época não era uma coisa, ela não era barata. Então, ele economicamente foi o grande, vamos dizer assim, paladino, realmente. Inclusive, ele fez uma viagem lá, o próprio Lino de Vasconcelos, juntamente com o Leopoldo Machado, para Pedro Leopoldo, tiveram com Chico Xavier. Chico Xavier recebeu uma mensagem de Emmanuel para Lino de Vasconcelos. Então, na realidade, você veja como se houvesse uma programação. E ele, vamos assim, ele foi uma pessoa tão altruísta e, na realidade, ele, vamos dizer assim, teve um congresso da mocidade lá no Rio de Janeiro, famosa, você vê até no YouTube, e a dificuldade maior era pegar essa juventude para transportar, para vir participar do congresso. E ele bancou, alugou ônibus, é, questão de dinheiro com ele para a doutrina não tinha
contratempo e nem tinha aquele, vamos dizer assim, sentimento de querer dar pequenas quantias. Porque nós sabemos disso, que o espírito não é mão aberta, não, de uma maneira geral. Para dar um dinheirinho, meu amigo, é muita luta, que diga eu lá em Jesus lá. Você está certo, está absolutamente certo. Silvio, mas vamos lá. Então, um dos maiores embates na vida de Lins de Vasconcelos foi pelo Estado leigo, né? Exatamente. Porque ele era contra esse negócio de ensino de religião nas escolas. Eu também já vi a opinião também de Divaldo. São experiências que não. E eu vejo que é mais ou menos correto. Eu estudei em colégio de padre, e tudo aquilo que eu tinha um estudo da cadeira de religião, o que é que dá a fé, a vida eterna, mas para mim mesmo não teve muito grande proveito, não. Quer dizer, proveito teve porque eu vi o sentido da religião na qual eu professava, que era católica. Mas eu acho que tem que ser através do estudo, vamos dizer assim, que cada um ter sua religião, não forçar. Porque normalmente era o seguinte, é como se fosse, na época, a religião católica, querendo dominar e que eles obrigavam que a escola só desse o aprendizado dentro do conceito católico. Hoje já temos os reformistas, que também já têm os colégios dele, mas muitas vezes, e os espíritas, e outros segmentos religiosos. Como é que fica? Então, ele discordava. E o problema dele maior foi quando teve essa dificuldade pelo Estado laico, então, de que o governador queria fazer uma doação, ele bateu de frente, pegou um processo, depois ele foi absolvido. Mas todos os que assinaram, baseado na Constituição, todos se prejudicaram. Só quem não saiu prejudicado, segundo aqui o livro, foram aqueles que trabalhavam em iniciativa privada, porque o governo não podia fazer nada. Mas aqueles que trabalhavam em alguma coisa, ou era professor, era catedrático, era afastado. Quer dizer, é um negócio lamentável, né? Não deveria ser assim. Silvio, aí vem um homem desse, desencarnou, não é? Silvio, eu queria toda essa trajetória dele, né? Um homem de múltiplas atividades, né? Mas existe alguma informação em alguma obra? Você podia nos trazer aqui o Lins de Vasconcelos, Espírito Desencarnado em Outro Mundo? Ó, esse livro da Federação do Paraná, que é Lins, neste mundo e no outro. O desse, nós temos uma boa informação no livro de Ney Lobo, mas no mundo espiritual, quem dava grandes informações, e aqui estão registradas todas as mensagens deles, pelo médico Divaldo Pereira Franco, e ele, vamos dizer, mostrando aquilo que nós sabemos. Ele fez o bem, foi um homem, vamos assim, altruísta, procurou de fazer a divulgação da doutrina. Logicamente, eu mesmo conheço aqui em Pernambuco pessoas que foram altruístas. Seu Homem de Vicência, que foi meu amigo, ele pegou um apartamento e doou aqui para a federação, etc. Na época, ele falou para mim. E tem um outro cidadão que tem um cartório lá no. Eu não sei se você está lembrado, que Chico normalmente distribuiu o pão e distribuiu umas cédulas de dinheiro lá em Uberaba. Então, foi um cidadão que tinha um cartório do Rio de Janeiro, que todo o dinheiro do reconhecimento de firma, que você sabe que não é pouco, ele dava para Chico distribuir e dizer que era o banco de Deus. Quer dizer, você viu, porque a gente sabe que o reconhecimento de firma dá um bom dinheiro nos cartórios. Ele pega esse dinheiro todinho, ele mandava para atender aqueles necessitados. É uma coisa bonita, não é? Então,
a questão do Lins de Vasconcelos está nisso. Ele primeiro que ele demonstra que tem um espírito no mundo espiritual feliz. Ele está enquadrado naqueles espíritos que serviram bem a humanidade. Que ele trazia as mensagens psicografadas. Quem era o médium? O médium. Divaldo Franco. Divaldo Franco. Inclusive, várias dessas mensagens, em vários dos livros, de Cristomancia, aquele livro de Divaldo, de Espírito Diversos, tem muita mensagem dele. Aí, Divaldo tem um bom entrosamento com a Federação do Paraná, autorizou para colocar nesse livro, que é uma homenagem da Federação a Lins de Vasconcelos, todas aquelas que ele recebeu, que lá também deve ter recebido mensagem também lá no Paraná, de médios, etc. Então, é um grande referencial para todos nós. Eu fico olhando assim, mas olha, o Espiritismo, Bruno, é de uma grandeza tal, e quem alcançou ela foi Herculano Pires, que ia dizer que os espíritos não tinham o entendimento do que é que representava o Espiritismo. Não é? Silvio, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sabia dessas múltiplas atividades do Lins de Vasconcelos e não sabia do Lins de Vasconcelos depois do trespasse, né? O espírito dele trazendo psicografia. Por isso que eu digo, né? Esse programa aqui com o Silvio Mariano, ele é revelador, né? Silvio traz muita novidade que a gente desconhece, né? Isso aqui, eu não sei se dá para ver, é o túmulo dele, lá em Curitiba, dentro do Hospital Bom Retiro. Quer dizer que o túmulo dele não é no cemitério, não. Você vê o que ele fez pelo... E não é na Paraíba, né? E não é na Paraíba, né? Não é na Paraíba, não. É no Paraná. No Paraná. Inclusive, você sabe que na Paraíba, eu li aqui uma informação, que a primeira sede, vamos dizer assim, da Federação Espírita da Paraíba, quem construiu e deu de presente lá para o movimento foi ele, o Lins de Vasconcelos. Quer dizer, ele lembrou da terrinha, essa terrinha pobrezinha, eu vou ajudar. Hoje diz que tem que a antiga federação, eu tive lá, é ali na Lagoa, naquele ponto central lá de João Pessoa, mas que hoje tem um lote, o ambiente tornou-se pequeno, eles construíram. Teve até um presidente lá que era promotor público, lá na Paraíba, que é muito conhecido no movimento, me falha o nome dele agora. Eu tenho o nome dele assim, mas ele é uma pessoa que está viva, está muito atuante ainda e fez um bom trabalho, porque ele viu que a federação estava pequena, precisava expandir, mas isso é normal. Você imagina a Federação Pernambucana na Rua da Concórdia, que era aqui, né? E depois você sabe que também teve uma pessoa altruísta que doou aquele terreno, que era uma casa nobre, ali onde hoje é a federação. Silvio, e eu não tenho vergonha de dizer, nem a coisa do Pacto Áureo eu sabia. Eu só conheci o Leopoldo Machado. Hoje eu estou vendo que o Lins de Vasconcelos foi o braço direito. Não, foi o braço direito. Desencarnou em São Paulo e seu corpo foi trasladado lá para Curitiba, onde ele tem os grandes laços da sua vida. E que ele devia, inclusive, a sua condição, vamos dizer, de grande empresário a Curitiba. Mas, mesmo ele fora de Curitiba, ele, vamos dizer assim, dava os meios de construir abrigos, hospitais, etc. E seu corpo foi sepultado dentro do hospital, lá em Curitiba, que tem um local lá, motivo de grande visitação e de grande respeito. Lins de Vasconcelos é um ícone lá de Curitiba, não só dos espíritos, mas como essa pessoa amorosa que fez muito pelo próximo e pela doutrina. Tanto é que no seu testamento ele deixou a ajuda para mais de 20 instituições do Brasil
Inclusive, a nossa querida Federação Pernambucana recebeu recursos do seu testamento. Então, são esses grandes referenciais que, para todos nós, deve servir de modelo. E agora mesmo, há uns 15 dias, Divaldo participou de uma conferência lá em Curitiba, conferência espírita. E Divaldo faz várias programações em várias cidades e ele termina em Curitiba. Então, ele disse na hora, através de evidência, que estava Linde Vasconcelos e todos aqueles fundadores antigos que, de uma maneira amorosa, continuam vamos dizer, interessados no progresso de todos, não só de nós, como das nossas casas e do movimento espírita. E muitas vezes fazendo prece a Deus para que não gere desinteresse e fique de uma maneira acomodada, porque o verdadeiro espírita tem que ser feito verdadeiro cristão. Ele não olhar para trás e tocar a charrua e ir em frente. Então é isso, e que eu fico muito feliz de nós termos comentado por esse grande personagem, que foi Linde Vasconcelos. Ô Silvio, eu saio daqui hoje sabendo muita coisa que eu desconhecia, né? Não sabia nada da questão dele com o Pacto Áureo. Sai daqui, sempre Silvio traz novidades, é impressionante, né? Meu amigo, a prece com você, Silvio. Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que Ele nos proteja, todos nós, proteja a humanidade, proteja aqueles que procuram fazer sua divulgação da parte da figura de Jesus, tão ainda incompreendida pela própria humanidade, e que o Espiritismo, que é, segundo a espiritualidade, o Evangelho redivivo, ponha novamente Jesus no âmago de todos nós e da humanidade. Que assim seja. Bem, pessoal, então estaremos aqui na próxima quarta-feira, sempre às 20 horas, eu e Silvio Mariano com a resenha literária. Quero dedicar esse programa à minha mãe, Eva Tavares. Mamãe, te amo, não te esqueço. E Silvio, meu amigo, até para a semana e traga coisas boas aí, viu? Exatamente. Um abração.